Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Esse é o Canal em Cristo e hoje com o quadro Clareza Teológica. Vocês viram na thumbnail. A nossa intenção aqui é falar sobre Ana Paula Renault e Pedro Henrique Spíndola, a, a opinião que eles tiveram lá no BBB sobre religião. Minha religião é fazer o bem. O que chamamos de religião hoje? Eu não vou analisar as pessoas, nem a Ana, nem o Pedro. Não vou julgar intenções e não vou transformar esse debate público em um ataque pessoal. Isso não é interesse do canal. O que eu quero fazer aqui é algo um pouco mais profundo. É pensar com clareza. Então, nesses últimos dias, uma fala de Ana Paula Renault, lá no que está no BBB 26, gerou um conflito público com um rapaz chamado Pedro Henrique Spíndola. E o que chama a atenção não é exatamente a briga em si, não é isso que nós vamos discutir, mas é a definição apresentada principalmente pela fala da Ana. E ela diz uma frase sobre o que é religião. No final ela fala: minha religião é fazer o bem. Ela se diz católica, tem uma admiração pelo budismo, mas o final da frase é: minha religião é fazer o bem. Essa frase, ela, ela é bonita, ela é justa e inquestionável. Ou ela parece bonita, parece justa e parece inquestionável. Mas hoje, o que eu quero propor aqui é uma pergunta simples, porém profunda. Isso é religião segundo a Bíblia? É o que eu quero discutir um pouco hoje. Então, o problema não é moral. Aqui a discussão não é moralidade, sim conceitual. Então vamos começar pelo óbvio. Fazer o bem é bom, claro. Ajudar o próximo é correto, óbvio. Ter empatia é necessário, com certeza. A Bíblia nunca foi contra isso. O problema começa quando o bem moral substitui a revelação. No imaginário pós-moderno, religião virou isso: um conjunto de valores pessoais, uma identidade emocional, uma ética genérica do seja uma boa pessoa. Então, nesse imaginário pós-moderno, o que vale mais é o conjunto de valores pessoais, é o que eu penso. Quando eu digo, eu acredito em Deus, mas nunca li a Bíblia, nem sei o que está escrito na Bíblia, isso é um valor pessoal, né? É uma identidade emocional. Então, mas a gente precisa notar, e é muito importante, que nesse modelo, Deus já não fala, o ser humano fala por ele. Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Então, a religião deixa de ser resposta à revelação divina, à revelação que está na Bíblia, e passa a ser autoafirmação moral. Então, por que esse tema de fala é tão comum hoje? Por que as pessoas têm esse tipo de fala, essa fala comum? Então, ela não nasceu ali dentro do Big Brother, ou numa entrevista que ela deu, ou nessa discussão que eles tiveram lá. Ela já existe muito antes. Ela nasceu na cultura, ela faz parte do ideário cultural. Aquilo que no vídeo da série das Sete Igrejas do Apocalipse, em Pérgamo, eu falo, né, daquela linha que existe o Estado aqui, a religião e a cultura. Essa cultura da rua, essa cultura existente que engloba a sociedade, aqui não é religião. Aqui não é o que deveria estar apenas aqui, né? A religião que é uma revelação que está na Bíblia. E nós vivemos numa época que desconfia profundamente de qualquer verdade absoluta e devemos desconfiar de verdades absolutas. Mas, ao mesmo tempo,
vivemos um momento de acreditar cegamente na sinceridade dos sentimentos. Então, se uma pessoa apresenta a sua visão com sinceridade, se é sincero, se faz sentido para mim, então vale a pena. Mas isso não é religião. Daí surge essa mistura aparentemente inofensiva. Sou católica. Essa é a fala que a jornalista Ana ela deu, né, numa entrevista. Sou católica, mas também espiritualista. Gosto muito do budismo, tenho muita fé e, no fundo, minha religião mesmo é fazer o bem. E, claro, nós temos a cereja do bolo, aqui se faz, aqui se paga. Não é que a pessoa esteja necessariamente confusa ou de má fé, de forma alguma. Na maioria das vezes, ela está sendo coerente com o espírito do tempo com que vivemos hoje, como a definição pós-moderna de religião ela é. Então, o indivíduo moderno ele constrói sua espiritualidade do mesmo jeito que monta uma playlist no Spotify. Imagina, você vai lá no Spotify, adiciona uma música católica de infância, um mantra budista que é, te levou a ver lá num post do Instagram, por exemplo, um versículo que toca o coração, um toque de lei do retorno, para dar aquele conforto moral e aperta o play. Tudo personalizado, tudo sob medida, sem compromisso fixo, é tipo uma religião à la carte. Você vai lá escolhendo. Mas há um problema. E o problema é grande. Então a Bíblia não funciona como uma playlist, ela não foi escrita para ser consumida em faixas avulsas, escolhendo o que agrada e pulando o que incomoda. A Bíblia se apresenta como uma aliança, uma relação de compromisso com direitos e deveres dos dois lados. Deus se compromete com o povo e o povo se compromete com Deus. Não é um buffet livre de crenças onde cada um pega o que quer. É um casamento, não um namoro aberto. Mas é assim que hoje nós vemos a religião. E, nesse sentido, quando a gente transforma a fé num cardápio de opções confortáveis, a gente não está apenas misturando culturas, a gente está diluindo o chamado radical que o Evangelho faz. Escolher um caminho, negar-se a si mesmo, tomar a cruz todos os dias. Jesus nunca prometeu vida cheia de alegrias, cheia de bênçãos, com saúde plena, vitórias, nunca, nunca. Jesus nunca disse isso. E os seus discípulos e os apóstolos que sucederam também nunca disseram isso. Inclusive, todos tiveram uma vida muito difícil. Então, não é uma prova de múltipla escolha ou uma, uma escolha, um ato em que você escolhe aqui, hoje eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não me importa. Não. A religião é uma escolha única e ela é custosa, ela tem um custo alto. A fé e seguir, viver de uma forma cristã relacionada à Bíblia, seguir a Bíblia, é custosa. Abrir mão de muitas coisas que nos dão prazer, que preenchem o nosso vazio. Isso é muito custoso. Por isso, esse tipo de fala soa muito bonito. É bonito de se ouvir. Não é errado. É bonito de se ouvir. Ao mesmo tempo, é vazio. Porque, no fundo, quando tudo vale, no final, nada custa muito caro. E quando nada custa caro, talvez nada transforme a vida das pessoas de verdade. E o que a Bíblia chama de religião? O que nós encontramos na Bíblia? Quando a Escritura fala de religião, ela fala de 4 coisas inseparáveis. Primeira delas, revelação. Então, na Bíblia nós temos a revelação, Deus fala primeiro. Isso é uma das 4 coisas inseparáveis que nós podemos atribuir a uma religião. Então, revelação. Segundo, aliança.
Deus estabelece termos. Há uma aliança entre Deus e o seu povo. Culto, terceira. A forma, conteúdo, direção. E quem dá a direção é a Bíblia. Tá? E o quarto e último, obediência. E obedecer não é fácil. Nós temos dificuldade em obedecer. Obedecer coisas explícitas. Imagina coisas que são espirituais. Então, a quarta obediência, a ética, nasce da relação com Deus, não do ego, não do que eu sinalizo que sou. Não é mesmo? Então, se você for prestar atenção na parábola do publicano e do fariseu, ali Jesus fala bem claro sobre a, vamos falar da arrogância, a pessoa que se arroga ser justa, santa, diferente dos outros. Essa confiança é ali que reside o erro e o pecado. É ali, é o ego. Jesus está falando do ego. Então, na Bíblia, religião não começa no eu acho, eu sinto, é minha experiência. Começa no assim diz o Senhor. Assim está na Bíblia. Por isso, fazer o bem nunca é o centro. Ele é consequência dessa relação que você tem. Quando o bem vira centro, a cruz vira acessório e o arrependimento vira ofensa. Então, o conflito entre Ana e Pedro, que é o verdadeiro nó que a gente está discutindo aqui. O conflito visto no programa não é entre fé e intolerância. É entre duas definições diferentes da mesma palavra. Eles estão ali falando assim, a mesma coisa com significados diferentes. Para um lado, religião é identidade pessoal. Para o outro, religião envolve verdade revelada. Eles não brigam pelo mesmo objetivo. Usam a mesma palavra, mas falam de coisas diferentes. Isso explica porque tantos debates religiosos existem hoje e tantos deles terminam, ao invés de um consenso ou de um entendimento. Num vídeo desse eu disse que o problema não é teológico, existem diversas teologias, mas é um entendimento, um acordo ali de pensamento. Esses debates acabam em gritos ou ressentimentos, a gente vê isso demais, né, no YouTube. Então, sem definição, não há diálogo, só ruído. E deixando claro, não estou fazendo uma análise do BBB, eu nem vejo o BBB, mas eu vi, né, reportagens. Na verdade, eu descobri essa fala nos trends. Eu vi lá nos trends o nome Ana Paula Renault. E aí, quem que é? É jornalista, porque aí, primeira notícia que apareceu essa discussão, e era um assunto que eu já queria falar sobre religião. Eu falei, não, vou usar isso aqui, é bem popular, tá na mídia, então eu usei esse diálogo entre os dois para deixar aqui uma clareza teológica, porque nós precisamos ser honestos. Dizer minha religião é fazer o bem pode ser uma frase bem dita, bem falada, uma frase ética, mas não é uma definição bíblica de religião. Sou eu dizendo que eu sou assim. Isso não significa que você está vivendo uma vida cristã. Né? A discussão que eu iniciei no vídeo sobre Pérgamo, a igreja de Pérgamo, e com a, a, levei o livro lá para o outro escritório. O livro que eu ganhei do meu amigo sobre a vida cristã. Se hoje a vida cristã se sustenta como deveria ser. Né? Então, o cristianismo ele não começa no bem que fazemos, mas na graça que recebemos. A Bíblia não diz façamos o bem, façamos boas ações. Ela não diz isso. Ela não começa.
Ela está na graça que recebemos. Ela não começa na nossa moral, mas na revelação de Deus em Cristo, quando Jesus nasce, quando Maria recebe o anjo e que ele lhe comunica que ela está grávida. E isso começa no Antigo Testamento, todas as promessas do Cordeiro final, aquele que se sacrifica por nós, ela começa lá atrás, os profetas do Antigo Testamento. É complexo. Então, eu vejo que as pessoas hoje falam, né, sobre cristianismo e não entendem o que estão falando. Elas estão inseridas na cultura popular, a cultura pop. Lembra? Estado, religião, cultura pop. Se isso fosse um gráfico, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim, a religião mais ou menos assim, e a cultura pop mais ou menos assim. Né? Então, a, recordando aqui que o cristianismo ele começa na graça que recebemos e na revelação de Deus em Cristo e na Bíblia. Quando isso se perde, a religião vira apenas espelho e Deus deixa de ser Deus. Ela é um espelho do que eu sou, de como eu vejo o mundo, de como eu me comporto no mundo e de como eu quero que as pessoas me vejam. Se você acompanha o BBB e observar a discussão entre os dois, e aí eu vi um link numa reportagem, não sei qual reportagem que é, mas lá estava a discussão dos dois, como ela ficou muito nervosa, ela fala, você não sabe que religião é minha, você sabe como é que eu penso. Então, isso é o espelho. É, é, é a preocupação dela, ela ainda fala, você vai jogar os crentes contra mim, a direita radical contra mim. Ela diz isso, porque a preocupação dela não é uma profissão de fé, é uma divulgação do seu gesto, de como ela se vê e de como ela quer ser vista. Entende? A relação aqui é igual o livro que eu escrevi sobre onde está o meu like, que fala do sujeito digital e o sujeito do like, mas serve muito bem para a questão que não é digital, no nosso mundo, às vezes, a gente está representando um papel para os nossos amigos olharem para nós e pensar: olha como ele é bom, como ele é generoso, olha como ele é cheio de virtudes. A comunidade cristã olha para você assim, os seus alunos olham para você assim, seus colegas de trabalho. Então, nós jogamos um jogo. Esse jogo está na cultura pop, está nessa cultura urbana, nessa cultura popular. Mas ela não está no cristianismo, ela não está. Isso não é uma religião. Isso é autoajuda, isso é psicanálise, isso é psicologia, isso é qualquer outra coisa. Sociologia, antropologia, entende? Então vamos pensar aqui para finalizar esse vídeo. Eu não estou falando aqui se está certo, se está errado, se a Ana Paula está certa, se o- como é que é o nome dele? Oh, gente, esqueci o nome do cara. Você vê que eu não assisto a BBB, então é Pedro, né? Veio Paulo na cabeça. Eu não vejo, mas aqui eu não estou querendo julgar um ou outro. É, ali envolveu, pelo que eu li, envolveu. Você fez um trabalho para mim, e o Pedro fala assim: eu acredito nisso, acredito no poder da religião, no poder da oração disso, e ela está dizendo que eu sou uma bruxa, fizeram uma confusão. Isso a gente vê como é confuso, como hoje a pós-modernidade ela encara a religião, como a religião está sendo imposta, está sendo conduzida pela cultura. Tá? Então, o que eu tentei fazer aqui é falar sobre o que estamos chamando de religião, sem perceber. Então, se essa reflexão organizou algo dentro de você, pelo menos um pouco, isso já valeu o meu tempo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para deixar um like.
se inscrever no canal, comente, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos comentar com respeito, né? Se você assiste o BBB, deixa aqui, eu assisto, eu vi essa discussão, eu estou do lado disso, mas com muito respeito a ambas as pessoas. Compartilhe, compartilhe, não para vender debate, mas para a gente clarear os pensamentos. Compartilhe com seus familiares e, principalmente, com os seus inimigos, porque clareza também é uma forma de amor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.